No vídeo de hoje tem atualização das plantas já no final da floração. Tem os clones com 30 dias de vida, desde que eu tirei a cúpula dos copinhos. Vou mostrar os fertilizantes que eu uso nas fases de flora. Poda para aumentar a ramificação dos clones. E também limpeza na mesa de floração. Sam Cultivador aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Estou aqui com as plantas entre a quarta e quinta semana de flora. Agora que vão começar a engordar para valer. Tem muito pistido branco ainda, começou a engrossar agora. Elas estão com bastante sementes também. Eu tirei a planta macho do meio delas quando completaram uma semana de floração. Já foi suficiente para encher todas elas de semente, muito mais do que eu gostaria até. Essa daqui é a planta número 5, ela é uma das mais ácidas de todas, está resinando bastante também, uma das melhores estruturas aí. Essa 24K aqui, que não é 24K, ela não desenvolveu bem, ela tá não floresce, que deixou ela bem ruim, mas mesmo assim resinou bastante. A planta número 3 é o melhor rendimento, sem dúvidas, mas também a mais sativa, a que mais vai demorar. Enquanto todas já está aparecendo pistilho mais encorpado, ela ainda está naqueles mais fininhos de início de flora. Então, provavelmente ela é a que vai ficar por último entre todas aí. Essa daqui é a minha preferida até então. Porém, ela não é irmã dessas outras. Ela tem muitas características de uma gelato que eu tinha do lado da Tropicana Cherry quando estava sendo polinizada. E pode ter caído uma sementinha ali no meio, que deu nessa planta aí no meio delas. Ela tem a folha bem grande, a maior folha de todas. E também a densidade das flores é disparado a melhor. O lado negativo dela é que ela é bem folhuda. Provavelmente vai dar bastante trabalho na hora de trimar. Hoje eu vou fazer algumas manutenções nelas e vou mostrar aí no decorrer do vídeo. Agora eu estou aqui na mesa dos clones, já está no final do período vegetativo. Tem aqui clone da planta número 5, da número 7, inclusive a número 7 é a que está mais avançada também, as mudas. A floração mais rápida é a que mais desenvolveu aí os clones. Tenho 2 de cada, de todas. Algumas eu já vou tirar daqui, que avançou muito. Essa do meio mesmo, a número 7, eu vou tirar. A planta número 4, que é a que eu mais estou gostando até agora, eu quase perdi. O primeiro clone, um dos clones não desenvolveu, morreu. E esse daí, praga tomou conta, quase morreu também. Mas tá aí. Provavelmente eu vou conseguir preservar. Tem clone da número 3. Eu tô com um problema de praga aqui, que é gafanhoto. Gafanhotinho bem pequeno. E também lagarta. É o que tá comendo essas folhas e deixando elas desse jeito aí. Eu vou ter que passar a fazer um controle, que eu nunca fiz até aqui. Mas agora tá
está avançando bastante, então eu vou ter que controlar de alguma forma. Eu vou fazer algumas podas nesses clones também. Poda, treinamento. Algumas eu vou tirar pouquinho, outras eu vou tirar muito. Vou tirar algumas folhas também. Tudo para ficar mais bem acomodado aqui na mesa e desenvolver mais ramificações. Agora aqui está os fertilizantes que eu uso no período de flora. Na primeira fase eu vou usar nitrato de cálcio e Plant Prod, que eu já vim usando no período vegetativo, e vou adicionar MKP, um pouco mais de fósforo e potássio. E vou misturar tudo aqui no galão de água, onde eu já vou separar a água que eu vou misturar os fertilizantes no liquidificador. Então eu vou usar água pura para diluir cada um deles e depois eu misturo lá no galão. Como as plantas aqui estão entrando na segunda fase de floração, então eu vou trocar o nitrato de cálcio por cloreto de cálcio para abaixar a dose de nitrogênio e manter fósforo, potássio e os micronutrientes. Então vou usar aqui a balancinha para pesar. Vai ser 8 gramas do cloreto. Já vou adicionar aqui. Aqui tem mais ou menos 750 ml de água, mas poderia ser 500, não tem muita diferença não. É só uma quantidade que eu acho boa aqui para diluir o sal. E aqui é tudo bem simples, é o liquidificador que faz todo o trabalho praticamente. Só vou misturando a água no galão mesmo. E enquanto o primeiro sal vai diluindo ali na água, eu já vou preparar tudo para adiantar o processo do segundo, que vai ser o Plant Prod. Aqui eu já passei uma água no copinho, já sequei, já vou deixar pesado. Vai ser 12 gramas, mesma quantidade que eu vinha usando aí no período vegetativo. Essa dose de fertilizante é mais ou menos a metade de um cultivo mineral tradicional. Agora eu vou desligar aqui, já bateu bastante no liquidificador, bateu um pouco mais do que deveria. Coloquei lá no galão, misturei um pouco lá, vou passar uma água aqui no copo. Vou misturar metade dessa água que eu reservei, porque depois desse ainda tem mais um sal. Adiciono o Plant Prod e o mesmo processo. E enquanto bate, eu vou limpar aqui o copinho. Eu não vou passar água nesse porque o Plant Prod não gruda nele. Então não tem necessidade de passar água, depois secar, eu só passei o pano aqui para garantir que não vai ter contaminação. E mesmo se tivesse, eu acho que não teria problema. Mas é bom manter a limpeza. Aqui vai ser menos, porque o MKP é um sal bem concentrado de fósforo e potássio. Inclusive até passou, foi quase para o dobro, vou manter só 3 gramas mesmo. Como ele é bem concentrado, então não tem necessidade de usar uma quantidade maior do que essa.
É só mesmo para complementar um pouco. O Plant Prod em si ele tem bastante potássio. E o MKP entra só para dar uma reforçadinha no fósforo. Vou adicionar aí o Plant Prod no galão também. Vou agitar a mistura. Vou passar uma água no copo para tirar um pouquinho de Plant Prod que pode ter ficado. E agora vamos para o terceiro e último sal. Para manter a rotina, tudo tem que ser o mais simples possível. Terminou de agitar, vou misturar junto com os outros. Completou o galão, agora eu vou agitar para misturar todos e vou regar as plantas ali, a segunda rega do dia. Aqui não tem muito segredo, é só adicionar mesmo a água. Eu uso argila expandida de cobertura aqui para evitar do solo secar muito rápido. Mesmo com essa cobertura eu tenho que regar 2 vezes por dia. Eu uso vasos de 18 litros que não são pequenos. Olha a planta número 3. É a que tem a melhor estrutura. E aqui eu tenho algumas sementinhas que eu coloquei da mesma sativa que é pai dessas outras, com outra sativa que se destacava no meio das outras por causa do cheiro. Aí eu deixei polinizar um pouco para tirar algumas sementes. Aqui é hora de fazer algumas manutenções nos clones. Alguns aqui eu já vou tirar, tipo esse do meio que está encostando ali no LED já até passou. Tem uns aqui que já está encostando também. Elas estão bem desenvolvidas e como eu tenho 2 de cada, um de cada que está mais desenvolvido eu vou passar lá para a mesa de floração, manter o que está um pouco menor, fazer alguns treinamentos e assim que ramificar mais eu vou tirar clones, como eu fiz com as madres dessas aí, para preservar todas elas e passar para a floração. Elas já estão começando a ramificar bastante. Assim que treinar elas um pouco, vai dar para tirar bastante clones. Algumas eu vou tirar, fazer poda top, eu vou tirar o topinho bem pequeno de algumas. Como dessa daí eu tirei só o topinho, com o dedo mesmo. Antes eu tirava com a tesoura, mas aí eu experimentei fazer assim um dia, deu bem mais certo. Porque quebrou exatamente onde deveria ser e não teve necessidade nenhuma de usar a ferramenta.
Nessa daqui também eu vou tirar só o topinho, que ela é uma planta que não espichou muito, e por já ser uma planta baixa não tem necessidade de tirar tanto assim, é só mesmo para conter o desenvolvimento para cima e forçar ela a ramificar para os lados. Dessa forma, a gente não só consegue tirar clones, como também aumentar bastante a produtividade, porque quanto mais ramificada a planta for aqui no período vegetativo, mais flores ela vai desenvolver no período de floração. Essa daqui, como já está encostando no LED, eu vou tirar um pouco mais dela. Essa parte que queimou eu vou tirar, então eu já vou quebrar ela aqui bem mais embaixo. É a mesma coisa, só que tirando um pouco mais. Aqui daria até para tirar um clone, esse tamanho aí. Essa daqui vai para a mesa de floração, que é uma das número 7. Vai também uma 5 e uma 3. E as outras eu vou treinar um pouco mais e colocar o vaso que tá aquelas mudinhas aqui no espaço que vai liberar. E aqui está elas depois de podadas e treinadas. E o vaso já está ali para iniciar de vez o período vegetativo e desenvolver. Tem 6 plantinhas ali, mas 2 delas eu tô vendo que tá bem fraca, então eu acho que vai prevalecer só 4. Fiz uma boa limpeza aqui de folhas para os ramos de baixo receberem mais luz. A planta número 5, essa daí ela tava com as folhas bem bonitas, mas eu tive que tirar para forçar a ramificação dela. E por aqui é isso. As plantas recebendo a luz do pôr do sol, que é a melhor luz para esse período de floração. Vai dar para mostrar aí como elas estão resinando bastante. Essa daqui já está bem avançada. Provavelmente vai ser 6 semanas aí de floração mesmo. Eu considero o tempo de pré-flora. Eu considero que a floração começa assim que ela começa a aparecer botão de flor. Não quando começa a aparecer pestilho, nem muito menos quando muda o fotoperíodo. Então, se fosse considerar o momento que eu mudei fotoperíodo, provavelmente seria uma planta aí de 8, 9 semanas. Mas a partir do momento que eu considero, eu provavelmente vou colher ela com 6 semanas de flora. Tenho aqui também a planta número 5, muita resina, estrutura excelente. Ela é uma planta que ramificou bem e que está resinando muito. Ela tem um cheiro mais ácido. A planta número 9, ela só tem dois ramos. E aqui é a planta número 4, bem folhuda, mas também é a flor mais compacta, sem dúvidas, tanto que ela nem é irmã das outras. Ela é uma semente que é filha da gelato, ela é filha do mesmo pai. E tá resinando bem. Ela só vai dar um pouco de trabalho na hora de trimar. E aqui, por fim, eu vou fazer uma limpeza na parte de baixo, tirar todas essas folhas que estão começando a amarelar, que não absorvem mais tanta luz ou que tem praga. Eu tô tendo um probleminha com o controle de pragas aqui também. Olha aí atrás. Então, já vou começar a controlar nos clones para acabar com o problema antes do início da próxima floração.
que eu vou tirar também uns matinhos que tá crescendo aí no meio delas. E por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Se você achou o conteúdo aqui relevante, interessante do meu diário de cultivo, se inscreve no canal, deixa seu gostei, comenta, diz o que achou, deixa qualquer dúvida também que eu vou tentar responder todo mundo. Valeu, até o próximo vídeo.